Agora aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Uma visão única sobre carreira, sucesso e como encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Olá, olá, boa tarde, queridos ouvintes. Muito bom estar com vocês hoje, finalzinho de janeiro. Janeiro voou e a gente nem viu. Para você aí que está no carro dirigindo, indo para o trabalho ou voltando do trabalho, já sintoniza, mas liga o som e aumenta no bem alto, põe bem alto mesmo, 79.9, porque estamos aqui hoje no nosso programa Rumo ao Sucesso comigo, Bia Greco. E para quem não me conhece, Bia Greco atua na área de recursos humanos há mais de 25 anos, ajudando profissionais no desenvolvimento de carreira, principalmente na Boutique Baby Care com babás e enfermeiras. E o nosso programa Rumo ao Sucesso é para todos vocês, ouvintes, tanto do 79.9 no Dial, quanto do nosso YouTube Rádio Nova Difusora. Então, este programa é para você que está aí acompanhando, pensar bastante em como progredir na sua carreira e como ter sucesso em todas as áreas aí do seu mundo profissional e pessoal. E hoje, nada mais, nada menos, como de hábito e de costume, estou aqui com Débora Gagliardi. Aê, tudo bom, Bia? Tudo ótimo, e você? Eu estou bem, graças a Deus. E você está bem? Eu estou muito bem. Comentei agora que janeiro passou rápido e passou, não? Passou bem rápido, Eu né? nem vi. A gente já tá no nosso último programa hoje, né? Do mês. Nosso último programa, e eu estou muito feliz, sabe por quê? Por quê? Porque segunda-feira as crianças vão pra escola, Débora. Ai, que chato! Que chato para as professoras! Que chato! E eu tô muito feliz, porque realmente a escola é fantástica, não? Mas e é bom a gente falar sobre isso, porque a gente tá falando aqui de um momento em que a gente já ficou muito tempo com elas, né? Passaram Natal, Ano Novo, né? Janeiro, e é um momento que elas precisam estar, né? A gente brinca, claro, que é gostoso que as crianças vão um pouquinho pra escola com os professores, mas é necessário, né, Bia? As crianças estarem nesse aprendizado, estarem ali e os pais acompanhando também, que a gente fala muito com pais, babás aqui, e não dá a gente só pra deixar as crianças irem pra escola e tchau, vai embora, beijo, não me liga. Tem que ter um acompanhamento também dos pais, né? E a gente vai falar bastante hoje disso nesse programa. Aliás, você falou uma bela frase, porque hoje o nosso programa, a gente traz a Silvia Amaral. A Silvia, ela é especialista, ela é tudo, na verdade. É uma profissional bem completa, ela é psicóloga, né? Ela é psicopedagoga, neuropsicóloga, e ela é especializada no TEA, que é o transtorno do espectro autista. E quando você fala da preparação e do acompanhamento, não é só para criança autista, mas sim com todas as crianças. Então, tá chegando aí a volta às aulas. Como que a gente organiza a nossa casa, o nosso contexto, a nossa rotina, os materiais escolares, a mochila, a lancheira, como a gente envolve essa criança para todo esse contexto do volta às aulas. Então, é muito bacana, porque hoje a Sil vai focar, sim, na criança autista, mas a gente pode pegar muito aprendizado para você aí, profissional, que também cuida de criança de todas as idades, que está, sim, voltando aí para as aulas na semana que vem, para ajudá-las desde já, desde esta semana, para o retorno às aulas de uma forma consciente, de uma forma que possa contribuir, seja na alimentação, seja na organização do quarto, dos uniformes, da mochila escolar, da lancheira. Todo esse ambiente é muito importante para que ela volte a cabecinha dela para o contexto escolar. Sim, porque é como a gente, para ir para um trabalho, para ir para alguma atividade, a gente já tem, né, os nossos anseios, de repente, às vezes vai mudar de escola ali, a gente também quando vai mudar, né, de trabalho, enfim, de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente já estranha. Então, o cuidado com as crianças tem que ser ainda maior, né? E a gente tem várias dicas aqui para fazer uma pergunta para você, mas eu não sei o que você quer começar. A gente já pode fazer pergunta? Eu acho que a gente pode chamar, mas eu preciso que o Gurgel entre com a nossa super trilha. Nossa trilha. Porque ele coloca música pra gente. Então, Gurgel, manda a nossa trilha aí, por gentileza, dos Dicas da Bia. Dicas da Bia. E é isso, depois dessa trilha linda, né? Porque a gente tá muito chique, né, Bia?
Agora eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Dentro até do tema que você falou, tem uma pergunta sobre isso. Na realidade, a Renata posicionou exatamente o que você falou, só que se ela como babá, eu como babá tenho que fazer a mochila das crianças todos os dias, ou os pais precisam ser mais presentes, que eu acho que ela quis dizer de fazer a mochila. Mais ativos, né, na Sim. atuação como pais. Vamos lá. Primeiro a gente tem que separar a questão da idade. Óbvio que quando estão pequenininhos, Bia, sempre oriento que quando a criança já é capaz de fazer algumas coisas básicas da casa sozinhos, ela já tem esse entendimento, ela já consegue, não é só da casa, mas com ela mesma, ela já consegue se vestir sozinha, já consegue colocar o sapato, o tênis dela sozinha, já consegue pendurar uma roupa, jogar roupa suja no cesto de roupa suja, já consegue pendurar a toalhazinha dela depois do banho no banheiro, quando ela consegue já estar envolvida neste ambiente de compreensão, que geralmente é porque ela vai para a escola. Eu sempre aconselho que a babá, que os pais... Eu não vou dar dica para o pai, né? Porque cada pai lida de um jeito Sim. com seus filhos. Mas eu sempre aconselho que a babá envolva a criança neste momento de organização da rotina e de tudo que é relacionado à escola. Porque é gostoso, a criança se sente parte, ela faz parte desse processo, então ela se sente corresponsável. Então, acho sim que você, profissional, pode chamar essa criança para ajudar a separar o material, arrumar o estojinho dela, apontar os lápis junto com você. Então, vamos apontar seus lápis? Olha que legal, esse daqui tá pequenininho, mas ainda serve. Olha, essa canetinha tá funcionando ou não. Que material que a gente pode dar para fazer doação para alguém que está precisando? Será que tem um caderninho que a gente consegue doar para uma criança que não tem caderno e nem uns lápis bonitos como que você tem? E esses cadernos aqui, vamos fazer uma capa bonita para o seu caderno novo? Então, você já começa a introduzir essa criança no ambiente da escola. Então, se o pai ou a mãe não o fazem, você, como profissional, com a autorização dos pais, pode sim inserir essa criança no meio de organização e de ambientação do início das aulas, sim. Eu acho muito bacana, eu acho que é riquíssimo esse processo e agrega muito para a criança ela se sentir parte do processo de volta às aulas. E até uma pergunta minha agora, né? Dentro do tema aí, no Dicas da Bia, já aproveitando a Bia. Pergunta sua eu não respondo, Débora. É uma pena. Tá vendo? Ela descontou. Eu sabia que ela ia descontar, só porque eu falei, gente, depois vão lá no outro podcast que a gente fez, no outro programa da rádio, que eu falei que eu não ia convidar ela na minha casa na ceia de Natal. Ela tá descontando tudo. Imagina, não foi proposital. Mas foi sim, eu senti. Mas, Bia, agora pergunta séria. Você acredita, então, aí aquela babá, então, ela tá fazendo isso, perguntou para os patrões se eles autorizam, ela faz essa, vamos dizer, uma brincadeira aí com a criança, né? De vamos fazer sua capa nova. Não é nenhuma brincadeira, a gente pode chamar de... um processo de desenvolvimento. De desenvolvimento, né, com ela. Isso. Você acredita que também gera até uma conexão entre a babá e aquela criança, do fato dela fazer isso? Por que eu falo isso? Muitas perguntas vêm, às vezes, com a intenção ruim, às vezes a gente vê, né? As babás perguntando, mas eu não sou obrigada, mas eu não ganho pra isso. Eu nem trago muitas perguntas aqui desse nível, porque eu acho que aí a pessoa precisa primeiro entender sobre trabalho, e não só como babá, mas como um trabalho. Você tá servindo alguém e não dá pra você ir já nessa vibe, nessa energia ruim. Mas vamos tirar essas perguntas e trazendo para essa aqui em questão. Você acredita que ela fazendo isso, ela também não gera essa conexão com a criança? Gera. E isso não vai ser bom para ela mesmo? É benéfico para ela. Todas as dicas que a gente vem dando durante esses 15 anos de baby care, de empresa, são dicas que elas partem do princípio de uma melhoria, de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento para profissional. E a partir daí, você tem ganhos no seu trabalho. Então, todas as dicas que a gente dá sobre alimentação, sobre exercício, sobre a saúde mental e financeira, que a gente trouxe vários profissionais aqui para falar da saúde financeira, tudo isso é para que ela melhore, para que ela tenha, sim, um autoconhecimento e uma melhoria e, como consequência disso, o trabalho dela fica melhor. Então, se ela consegue
pegar a criança e colocar a criança nesse mundo dela e traçar esse mundo junto com ela, o que vai ter de benefício? Um estreitamento de elo, um estreitamento de relação. É como você começar, acabou de entrar numa casa e a criança nem te conhece. Como que você faz para que você ganhe essa criança? Você vai entrar no mundo dela. Você precisa saber o que ela gosta, quais são os objetos preferidos, os ursinhos de pelúcia preferidos dela, quais são os desenhos preferidos dela, qual é a melhor forma, como ela gosta de tomar banho, qual é o ritual dela de alimentação. Tudo isso, quando você entra no mundo dela, você consegue também absorver esse conhecimento e estreitar o elo de relação. Quando você estreita esse elo, o que você ganha? Um ambiente super agradável de trabalho, uma criança que gosta de estar contigo, uma possibilidade de melhoria, de aumento de possibilidades no desenvolvimento dessa criança. Então, é óbvio que isso daí é um ganho. Se a babá não levar isso como um fardo, nossa, eu tenho que arrumar a mochila todos os dias, porque essa criança é preguiçosa, muda a vibe. Essa criança, eu quero que ela esteja comigo, porque através do arrumar a mochila, a gente vai aprender muito. A gente vai se divertir muito. E eu vou, sim, estreitar minha relação com ela. Então, se eu mudo a vibe de tudo que acontece, do ter, como eu vou proporcionar isso para a criança e para mim, as relações mudam. Ótimo. Já tem aí um exemplo de vida, né? Pra gente mais ser do que, né, ter aquilo como um fardo, né? Não levar como um fardo pra vida, né? Tudo que a gente faz. Dá tempo da gente fazer mais um? Acho que dá, hein? Eu acho que a gente tem mais 2 minutinhos e vai ser um vapt-vupt, aquela pergunta de sim ou não. Deixa eu ver, então. Aqui. Cuido de 2 crianças maiores porque os pais trabalham fora. É a Karina. Tá. Não, ela não deixou o nome, desculpa. Cuido de 2 crianças maiores porque os pais trabalham fora. Vejo a necessidade de tirar CNH para ajudar no que precisar. Você acha ruim? Acho que não, né? Você até falou isso o contrário, né, uma vez. Tire CNH. Bia, não tenho dinheiro, faça folgas no final de semana. Bia, final de semana eu não posso trabalhar porque eu tenho lá meu culto na igreja, eu faço uns bicos para minha família, eu tenho que ajudar meu avô que está doente, eu não consigo final de semana. Faça bicos, folgas no período da noite com recém-nascido 2, 3 vezes por semana. Durante um mês, você vai ter o dinheiro suficiente, menos de um mês, tá? Tô exagerando. O dinheiro suficiente para tirar sua CNH. E é muito importante. Muito importante. Porque hoje o processo, a carreira de uma profissional, se você começa como babá, no meio do caminho a gente tem a babá motorista. E a babá motorista pode ser um passo muito chave de desenvolvimento de carreira para você aí, babá, que está começando na carreira como profissional, cuidando e desenvolvendo criança. Ótimo. Então, ela não deixou mais fazer perguntas? Não, mas porque a gente tem um tema muito importante aí pra tratar. Isso. Com a Silvia Amaral. E eu me despeço por aqui, então, de você e trago mais perguntas para Dicas da Bia no próximo programa. Perfeito. Dé, muito obrigada por estar aqui junto comigo em mais um programa. E eu aproveito para chamar o vídeo do nosso patrocinador, sabe por quê? Porque ele vai continuar com a gente o ano todo. Eba! Então, Gurgel, por favor, coloca pra gente o vídeo da 4R Serviços, que eu tenho certeza que muitos dos profissionais, muitas das pessoas que não encontraram trabalho ainda nesse finalzinho de janeiro têm a oportunidade com 4R Serviços. Bora lá! Bem-vindos ao mundo da 4R Serviços, onde a excelência em terceirização se encontra com a inovação tecnológica para oferecer soluções completas em nossos serviços. O Sistema 360 de monitoramento 24 horas da 4R redefiniu os padrões de segurança em condomínios. Este serviço exclusivo oferece uma combinação única de tranquilidade e inovação, proporcionando a você a liberdade de viver sem preocupações. Deixe que especialistas cuidem da terceirização de serviços, enquanto você se concentra no que realmente importa. Você está ouvindo aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Olá, olá, estamos aqui com ela, conforme prometido no início do nosso programa.
ela veio de novo falar com a gente, não aqui na rádio, mas eu já encontrei com Silvia há algum tempo, e ela fala sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. A Silvia Sampaio Amaral, ela é psicóloga, pedagoga, neuropsicóloga e muitas coisas. A formação dela é super extensa. Muito obrigada, Sil, por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço muito pela presença e espero que a gente consiga contribuir para as profissionais que estão nos ouvindo. O que eu mais tive o ano passado foram dúvidas de profissionais com relação a crianças autistas. E eu queria muito que você ajudasse essas profissionais a pelo menos entrarem nesse universo, ou dar uma luz para elas de como entrar nesse universo e como ajudar cada vez mais as crianças autistas no desenvolvimento delas. Então, muito obrigada pela presença. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, assim, de coração. É um tema, assim, que eu sou apaixonada, porque eu tenho hoje um público muito grande de pacientes dentro do espectro, e são crianças, adolescentes, assim, que eu tenho um carinho especial, porque eles nos ensinam muito, de verdade, né? E eu acho que esse é o mote até para começar, assim, acho que a conversa, no sentido de que não é um problema, não é uma doença, não é uma coisa que é uma tragédia, não é o fim do mundo. Nós estamos falando de um ser humano, de uma pessoa com uma personalidade, com características específicas, que teve um transtorno de neurodesenvolvimento. Quais as causas, quais as razões? Ainda se discute muito, não se sabe, pode ser genético, pode ser ambiental. A gente não tem ainda como falar sobre isso. Mas o que é importante? A gente olhar para este ser humano, em primeiro lugar, e entender que ele tem, sim, características, peculiaridades, e que a gente precisa cuidar disto desde o momento que a gente começa a perceber os sinais, lá quando bebezinho, até a vida adulta, porque a gente precisa ajudá-los a se inserir socialmente, a dar conta das demandas, né, na escola, no trabalho, na vida. Perfeito. Então, eu acho que a primeira coisa é sempre a gente pensar, não é um problema. Então, nunca falar assim, meu filho tem um probleminha, ou essa criança tem um probleminha, nossa, ele é meio estranho. Não, ele é um ser humano, merece respeito, ele tem as suas características, suas peculiaridades, e ele tem, às vezes, necessidades de suporte diferente, de repente, de uma pessoa que não é atípica. Excelente, ponto, perfeito, excelente explicação. Agora, quando você falou que a gente começa o olhar para essa criança desde pequeno e faz esse acompanhamento durante todo o desenvolvimento neuropsicomotor, enfim, até que essa criança vire um adulto, porque ela tem esse acompanhamento multidisciplinar de vários profissionais. Qual que é a época normalmente correta, ou hoje, como conseguimos já ter o diagnóstico do autismo em um bebê? Porque você disse que cada vez antes a gente vem tendo esse diagnóstico. Como que estão as pesquisas e os diagnósticos, os meios, os aparelhos, enfim, que a gente tem de exames que já detectam o autista, a criança autista hoje, Sil? Olha, tem estudos, mas nada ainda avançados, de neuroimagem, né? Pensando aqui que dentro da característica de transtorno de neurodesenvolvimento, há a possibilidade desse cérebro ter uma formatação aqui diferente. Vamos falar de uma forma bem rústica, assim. É uma forma diferente esse cérebro de comunicação, de como as informações transitam dentro dele. E existem, sim, estudos de neuroimagem, né? Já veio questões de exames de sangue, tudo. Mas o que acontece? Ainda hoje, o diagnóstico do TEA se dá através da análise clínica. Ela é observacional. Perfeito. É onde a gente ainda consegue fazer essa análise. Então, esse processo, ele tem que começar desde pequenininho, sim. Muitas vezes devia vir com apoio, por exemplo, do pediatra, que é quem primeiro acompanha essa criança no processo de neurodesenvolvimento dela. Certo. Né? E geralmente não acontece. Então, alguns sinais que a gente vai ficando alerta. Porque até, né, assim, as pessoas trazem, né, essa coisa do autista de, não olha no olho. Tem uma questão do bebê, né? Quando a gente tá falando do bebezinho ali. Que a gente tem crianças com uma questão
que ela é muito molinha, você não consegue segurar ela, que são alguns sinais do autismo ali. Uma criança que você põe lá no berço e ela fica parada. Não sei, a criança fala assim, nossa, ele é tão bonzinho. Nossa, é uma criança, ela não se move. Aí você já começa a achar estranho ali. Tá. Como assim, um bebê que está num processo de neurodesenvolvimento, ele não se move, ele não mexe a perninha, ele não chora. Então, isso é alguns sinais. Geralmente, quando a gente está falando dentro de um quadro um pouco mais grave do TEA. Certo. Tá? Mas isso, como eu te disse, o espectro, ele é amplo, amplíssimo. Então, a gente vai olhando dentro do crescimento da criança os sinais. Posso observar essas questões na primeira infância, logo que nasce. Ali, por volta de 1 ano, eu vou começar a ver as questões motoras. Tá. Então, assim, uma criança que não tem muita disposição para querer ficar em pé, se movimentar, porque a primeira coisa que a gente começa a ver na criança é a questão psicomotora. Certo. Então, uma criança que você põe lá sentada, ela fica sentada. Ela não tem a curiosidade de explorar o ambiente, porque ali por volta dos 9, 10 meses, você já começa a ver uma criança curiosa. Isso. É aquela criança que você pega no colo, ela já quer ir pro chão, ela quer engatinhar, ela quer não sei o quê. Aí você vê aquela criança ali passiva, você dá um brinquedo, ela fica, ela não se interessa por nada. Super boazinha. Já, A criança boazinha demais. As crianças boazinhas são as mais preocupantes. São as mais preocupantes, tá? Né? Eu prefiro os agitados. Perfeito. E aí, ali por volta de 1 ano e pouco, vem a questão do andar, das primeiras palavras. Então, uma coisa assim, que para mim é um marco dos mais importantes dentro do TEA e que geralmente é ignorado, e por isso que eu falo do pediatra, porque geralmente os pais levam pro pediatra e ele fala, deixa, isso vai passar. Tá. Criança com 2 anos tem que estar falando. Perfeito. Tem que falar aos 2 anos. Perfeito. E geralmente é observado, então, pelos pais. Os pais que chegam para vocês, para o tratamento, e não por indicação de um pediatra, normalmente. Assim, geralmente os pais, eles já suspeitam muito antes. Eles já percebem que tem alguma coisa diferente ali. Porque ele, querendo ou não, por mais que você não queira, você vai comparar o seu filho com outras crianças da mesma idade. Sim. E às vezes eles trazem, ele fala, eu sempre achei que era meio estranho isso, meio estranho aquilo, mas eu perguntava pro pediatra e ele fala, não, é normal, ele tá crescendo, tá tudo certo. Peso e altura adequado tá ótimo. Tá tudo ótimo, tira isso da cabeça de vocês, isso é bobeira. Tá. Ali pelos 2 anos a criança não fala, né? Então assim, porque com 2 anos ela tem que pelo menos falar as frases básicas, quero água, quero comer, quero tal coisa. Ela tem que estar interagindo. Perfeito. Aí a criança não fala. Tá. Não, lá pelos 3 ela fala. Não, 2 anos, não fala, já leva na fono. Primeiro passo, já vamos procurar uma fono, vamos tentar entender o que está acontecendo com essa criança. Perfeito. Pode ser o indício de um TEA? Não, mas tem outros transtornos que também podem ter ali associados. Sim. Eu tenho transtorno não verbal, eu tenho vários Na outros transtornos de fala comunicação, que isso vai interferir no processo da criança lá na alfabetização. Então, não falou 2 anos, já procura uma fonoaudióloga. Certo. Outras coisas que a gente vai observando. Conforme essa criança vai crescendo, como é que ela interage com as demais crianças, como que ela interage com os adultos. Então, assim, é uma criança que se dispõe a brincar? Que ela busca as crianças para brincar? Geralmente não. Geralmente eles não estão nem aí pro que tá acontecendo. Nem aí. Então não tem essa interação. Não, geralmente eles vão pegar o brinquedinho deles. Às vezes os pais se enganam que eles brincam, porque às vezes eles até estão ali no grupo, mas não significa que eles estão interagindo. Eles estão só fazendo parte de um contexto, mas eles estão brincando consigo mesmos. Consigo mesmos, eles não estão muito... Né? Tem outros sinais que a gente vai observando, às vezes a seletividade alimentar, né? Então uma criança que ela come um tipo de alimento e só quer aquele tipo de alimento, não gosta de um tipo de alimento que seja mais molinho, tem que ser uma comida seca, texturas e tudo mais. Pode ser uma criança com uma questão de uma sensibilidade auditiva ali, então se irrita muito facilmente, grita. E geralmente você vai percebendo uma desregulação muito intensa emocionalmente. Tá. Então, às vezes, uma situação que, sei lá, é normal, tranquilo, num restaurante, para ele, quando ele tá sobrecarregado, aí ele começa a chorar, ele começa a gritar, e às vezes você começa a perceber que ele é uma criança já com 7, 8 anos. Eu falo, bom, já é uma criança que dá conta de ir num restaurante, sentar, comer, esperar. Se ele não tá conseguindo, alguma coisa já tá ali nos dando um alerta. Tá, perfeito. Então, assim, isso são alguns sinais
que a gente vai observando, dos mais frequentes, Certo. dentro do processo até de diagnóstico. Ótimo. Né? E quando a gente fala de tratamento, Sil, então a gente tem o diagnóstico que é amplo, então qualquer observação, os pais já têm o feeling muito maior do que qualquer Sim. profissional, então com certeza eles já observam podem observar qualquer um desses diagnósticos que você passou, desses sinais que você Sim. passou, e em termos de tratamento, como que ele é feito, como que é abordado numa terapia, num processo de interação com diversos multiprofissionais, como que é o adequado hoje, ou o que é padrão de atendimento para uma criança autista? Então, depende muito ali. Se eu tenho uma criança de um nível suporte nível 1, por exemplo, Tá. em que a questão está mais da interação social, ele vai trabalhar isso em psicoterapia, na parte comportamental mesmo. A gente vai trabalhar a terapia comportamental com a criança. Tá. Mas, geralmente, quando a gente descobre mais precocemente, envolve apoio de fono, de terapeuta ocupacional, às vezes de musicoterapeuta para ajudar na regulação ali emocional dessa criança. Então, assim, a gente vai buscando todo o suporte para entender o neurodesenvolvimento dessa criança. Perfeito. Que geralmente pega muito nesse sentido, assim, da dificuldade da interação social, da dificuldade da regulação emocional, da questão sensorial. Então, a TO, por exemplo, vai entrar nessa parte. A fono vai entrar na questão da comunicação. E quando eles estão ali no início dos anos escolares, muitas vezes entra a psicopedagoga. Certo, para poder ajudá-los na escola mesmo. Escola. Para que eles consigam ter o mesmo desenvolvimento, o mesmo nível de aprendizado, ou parecido, não que seja o mesmo, mas um nível de aprendizado perante os demais alunos da escola. Então, isso que é engraçado. Porque, assim, na verdade, geralmente as crianças com TEA, a não ser que ela tenha uma comorbidade que a gente chama. Por exemplo, eu posso ter um TDAH com TEA. Certo. Eu posso ter, né, uma superdotação com TEA. Que são os mais difíceis de diagnóstico. Certo. Às vezes eu pego uma criança com superdotação, uma criança extremamente inteligente, que começou a ler, escrever muito cedo e sozinha e tal. E você fala, nossa, impossível ter um TEA. Ela camufla o TEA. Muito. Tá. Uma das questões que a gente hoje tem muita dificuldade no TEA é o masking, que é o mascaramento dos sintomas. Tá. Porque o que acontece? Quando os pais percebem que a criança ela tem algum comportamento que elas entendem como inadequados, eles corrigem o comportamento. Certo. Então, por exemplo, se a criança tem esse hábito de... Eu tô conversando aqui com você, mas eu fico olhando pro outro lado. Aí o pai começa a falar, quando você tá falando com alguém, você tem que olhar pra pros pessoa. olhos. Não significa que realmente tá tendo uma interação. Você vai perceber que ela começa a olhar assim. Ela se esforça para fazer o que os pais mandaram ela Só fazer. que ela tá olhando pra parede, Tá. atrás de você, não pra você. Tá. E pra Perfeito. quem é o interlocutor, dentro de uma base de comunicação aqui, né? Você vai olhar e falar assim, nossa, que pessoa estranha. Tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente. Não é errado, né? É diferente. É diferente ali. Tá. Então, isso causa estranhamento. E a gente tem que entender esses mascaramentos, porque para eles, às vezes, é muito difícil sustentar esses comportamentos. Então, por exemplo, para eles, às vezes, eles precisam de um tempo de isolamento. E respeitar rotina para eles É fundamental. muito. Eles precisam saber o que vai acontecer, como vai. Então, assim, o planejamento das atividades, a organização das atividades, a rotina, a frequência do que ele faz, do como ele faz, ajuda, em primeiro lugar, eles regularem. O dia dele tem que estar completamente organizado. Então, isso vale para as profissionais, babás e enfermeiras que Exato. cuidam de criança autista, que um dos primeiros pilares aí para cuidar, então, quer dar uma dica para ela, seria a organização e a rotina. E a rotina. Tá. E quando eles sabem que essa rotina vai mudar, você precisa trabalhar com a previsibilidade dessa mudança. Certo. Então não adianta eu chegar agora de manhã, por exemplo, e falar, olha, hoje a gente não vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. Porque eles vão se desregular emocionalmente. Ah, mas não era isso que a gente tinha pra fazer. Eles vão ficar falando, vão ficar reclamando, vão ficar... Tá. E aí o que acontece? O adulto perde a paciência, briga com eles, e aí eles ficam mais ainda Mais alterados, né? Então é quando vem, às vezes, os comportamentos que
de birra, os comportamentos exacerbados de choro, de grito, porque não foi dito para eles que aquilo aconteceria com antecedência. E tem que ter uma certa antecedência mesmo. Não pode, é uma antecedência muito maior do que talvez crianças que não tenham autismo precisariam. Sim, porque para ele precisa organizar isso na cabeça dele. Tá. E eu brinco que assim, quando eles começam, principalmente eu que trabalho com muito adolescente, até com pessoas já no início da vida adulta, eu brinco que parece um organograma a cabeça deles. Tá. Você vê certinho lá dentro, né, Sil? Porque eles vão contando, você fala, nossa, essa caixinha interliga. Então assim, ele passa. Eu tenho, por exemplo, um rapaz que eu atendo que ele tá na faculdade, já tem mais de 20 anos. E todo início de semestre dele na faculdade, a gente tem um processo de sofrimento intenso ali, que ele fica muito ansioso. Porque ele mal começa o semestre, ele já tá pensando no fim. Ele já tem certeza que ele vai ficar de recuperação, que ele não vai passar, que ele não vai dar conta. Ele já começa o sofrimento dele no início do processo. Porque ele projeta que vai dar errado, porque ele já tem na cabeça dele todas as possibilidades que são positivas e negativas, só que aquilo que é negativo sobressai, porque é o hiperfoco dele. Então assim, eu fico em cima daquilo que eu sei que pode dar errado. Então eles entram num processo intenso de sofrimento. E todo semestre dele, a mãe toda vez me liga, Silvia, fala, olha, vamos começar. Vamos de novo, respira fundo, deixa ele te ligar, ouve ele, deixa ele falar tudo o que tem pra falar, mas não entra no desespero. Fala com ele, filho, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que você vai organizar. E é assim, quando ele passou, a coisa fica bem. Aí ele fica 6 meses, o tempo necessário, já organizado na cabeça dele, desde que nada aconteça de extraordinário na vida dele. Por exemplo, o ano passado teve greve, ele faz uma faculdade federal e teve greve e mudou todo o calendário para ele. Então, por exemplo, ele tá agora em janeiro tendo aula ainda, que era do ano passado, que ele tinha acabado em dezembro, ainda tendo aula. E isso desregulou ele muito no final do ano passado, muito. A gente teve que fazer várias intervenções para ele dar conta das atividades. Finalizar. Então, trabalhar a previsibilidade com eles é muito importante. Ótimo, a rotina, a previsibilidade. E quando a gente dá mais dicas para essas profissionais, se o que mais você poderia dar, assim, do dia a dia delas mesmo na residência? Porque muitas delas não fizeram um curso específico, mesmo porque o curso específico é um curso de graduação, é um curso que elas não têm acesso hoje, mas elas podem ter acesso ao conhecimento para que elas tenham mais insumos para lidar com essas crianças. O que mais que elas conseguem ter aí de conhecimento seu para organizar essa vida junto? Óbvio que a mãe das crianças vai orientar, vai colocar aí o que é a rotina e tudo mais, mas o que seria de uma dica assim muito bacana para que ela consiga lidar com essa criança? Primeiro é pôr na cabeça que não é frescura o que está sendo feito com essa criança. Ótimo. Se tem uma coisa dentro do autismo que é muito claro, eles não são pessoas que eles fazem as coisas de maneira intencional para te provocar. Tá. Não é nenhuma manha, não é nenhuma birra, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então, a primeira coisa é a gente tirar isso da cabeça, porque geralmente o que vem é isso. Ele tá fazendo birra, ele tá fazendo manha, porque não quer... Não chamar tem. atenção. Não tem. E sabe por que não tem? Porque a cabeça deles funciona de maneira muito literal, muito objetiva. Então, se isso ia acontecer, tem que acontecer isso. E se não aconteceu, como é que eu faço agora para que... Como assim? O que eu faço no lugar disso como que não aconteceu? Não era. Você falou que a gente ia nesse restaurante que eu já tô acostumado, que eu conheço o garçom, que eu já sei qual que é o cardápio. Eu tive uma situação recente, assim, com uma mãe que chegou no shopping e fechou um dos restaurantes lá, tava em reforma, e o menino só vai naquele restaurante, ele pede sempre o mesmo prato. Aí chegou e não tinha. Tava fechado. E aí ele se desregulou totalmente. E aí ela ficou nervosa também, porque ela não sabia como... casa. Não, aí ficaram e foram, e não sei o que, e ele bravo, e ele não sei o que. Aí foram, sentaram, pensaram no cardápio, onde pode ser. Ele comeu, aí ele chegou atrasado na sessão, e a primeira coisa que ele me disse foi: eu hoje cheguei muito atrasado, deu tudo errado hoje no meu dia. Tudo errado.
Não, só foi um restaurante que fechou. Só que pra cabeça dele isso é muito Foi tudo difícil. errado, sim. Imagina isso para as crianças pequenas. Tô falando de um adolescente de 17 anos. Imagina para uma criança menor entender esse processo de que eu como naquele restaurante o meu franguinho com arroz e batata. Não, hoje não vai dar porque o restaurante está fechado. A gente vai no outro que também tem frango. Não, mas não é o mesmo frango. Não é a mesma coisa. Não é a forma que eu sou atendido, não é o lugar que eu sento, não tem, mudou totalmente a logística dele. Sim, porque muda o ambiente, muda as situações, coisas que ele se adapta. Então, assim, vai cortar o cabelo de uma criança autista. É difícil. Pelo fato de relarem, tocarem nele? Às vezes pode ser por causa disso, às vezes pode ser porque isso ativa outras questões sensoriais nele. Então, tem que ser um profissional paciente, tem que ser alguém com cuidado. Então, por exemplo, para as babás que vão cuidar, os profissionais que estarão lá com essa criança, na hora que ela vai, por exemplo, fazer a rotina de roupa, de higiene pessoal com essa criança, ela precisa ter esse cuidado e entender como é que essa criança lida com esse momento. Certo. Porque às vezes ela pode chegar ali e falar, vamos só trocar o uniforme, tal, e vai focando. E aí, se a criança se desregula, ela fica nervosa e quer porque pode, porque tem. Não, calma, respira, entende o que está acontecendo, por que você não quer colocar a roupa agora? Tá. Por que tá difícil? E assim, é muito comum, notei, as crianças menores, elas precisarem de um tempo maior para fazer a rotina. Então não pode ser muito corrido, tem que dar espaço Exato. para as atividades. Exato. Então é o espaço para se vestir para ir para o colégio, é o espaço para o horário do almoço, tudo isso tem que ser mais estendido. Sim, não adianta você querer que ela trabalhe no seu tempo. Então, assim, não adianta você falar assim, a gente tem hoje 20 minutos para almoçar, porque... Não. Então, assim, se você sabe que você tem um compromisso com ele, já começa a fazer a rotina bem antes. Perfeito. Para ele poder ir se preparando de que ele vai sair, que vai acontecer tal coisa. Então, essa previsibilidade também está dentro da rotina. Não é só Ótimo. a previsibilidade de que eu vou fazer daqui uma semana. Tá. Mas naquele dia. Então, por exemplo, eu tenho muitas crianças que têm uma dificuldade de estudar de manhã. Por conta do rotina, ritmo, do ritmo da manhã, que ele é mais lento. Até porque muitos deles têm dificuldade de Dormir. sono. Né? Tá. Eles têm um sono meio difícil. Então, já é difícil para eles acordarem. É difícil para eles terem energia para começar o dia. Tá. Né? Então, às vezes, você vai começar a rotina para ele ir para a escola 1h da tarde, vai começar às 7, 8 horas da manhã. E aí, quem estuda de manhã, não tem como Não. você começar uma rotina muito antes. Não. Vai desregular mesmo essa criança. Vai. Então, a minha dica é, tem que ter paciência. E tem que ver ter que, assim, paciência. não é manha, não é birra e não é porque ele tá querendo te provocar. Perfeito. Não leva pro lado pessoal. Tá, Nunca. então esses são outros pontos. Com relação à alimentação, você falou bastante que algumas crianças têm assim, essa seletividade pela alimentação. Tem alguma dica com relação a isso para que essa profissional seja bem sucedida em termos de uma melhor alimentação para essa criança? Então, aí, Bia, tem que ter ou a nutricionista que faz introdução alimentar, ou tem muitas fonoaudiólogas que elas trabalham com seletividade alimentar. Porque aí é um trabalho mesmo, tá? Não é uma coisa... Não é de teste, teste igual a gente faz com as crianças, né? Teste, põe 3 vezes essa fruta, depois põe essa, depois Não, aquela. não. É bem diferente É bem diferente. do que a gente faz como convencional. Tem fono que ela vai pegar a criança, vai levar ela no supermercado, vai deixar ela cheirar as frutas, vai deixar ela tocar as frutas, vai deixar ela sentir a textura, até ela levar aquele alimento pro prato, tem todo um processo. Né? E assim, vai tentando trabalhar com aproximação. Então, por exemplo, tem criança que vai montar o prato, tem que estar o arroz sempre do mesmo lado, com o feijão do outro lado, com a carne do outro lado. Ou assim, nunca pode ter o feijão, porque o feijão tem que ser só o caroço, porque não pode ter o líquido. Então, assim... Cada criança é uma. Não é uma coisa que você fala assim, olha, isso aqui come e acabou. Vamos hoje oferecer isso, vamos ver se... Não, tem que ser muito específico, Tem muito um direcionado para aquele ser humano. Exato. Tá? E quando você falou bastante do diagnóstico lá no começo da nossa conversa, como a gente diagnostica as crianças com autismo, as principais limitações e quais que são as principais habilidades dessas crianças em termos gerais. Eu sei que é um espectro, eu sei que vai de um lado para o outro, como você falou, é um mundo, né? Mas o que você vem vendo como as principais habilidades das crianças
autistas? Olha, é difícil definir todas, mas assim, o que eu vejo de mais comum entre eles, Isso. tá? Eu tenho muitos com muitas habilidades artísticas. Geralmente desenham muito bem, gostam muito de habilidades, né, de desenho, de escrita, de leitura. Eles acabam se interessando muito por essas atividades, desenvolvem muito na parte musical, às vezes, eles têm bastante interesse, né, tanto que por isso que a musicoterapia às vezes ajuda eles muito nesse processo. É o que eu vejo de mais comum. Habilidades acadêmicas, normalmente eles estão ali dentro de um processo de uma inteligência média, média alta. Então eles conseguem lidar bem com as atividades que eles têm interesse. Certo. Também vai depender do que é o hiperfoco dessa criança, desse adolescente. Todos têm hiperfoco? Normalmente tem. Sim. E geralmente o hiperfoco, ele trabalha como uma compensação para os processos que geram a maior ansiedade neles. Tá. Então, eu tenho um paciente que adora animais marinhos, então ele quer conhecer, que sabe tudo sobre aquilo e ele fica naquilo. Tem um paciente que ele gosta de história e ele quer debater sobre história, sobre coisas assim, mas uma dificuldade, uma limitação muito intensa, por exemplo, na parte escrita. Tá. Então, o hiperfoco traz esse conhecimento muito aprofundado de alguma coisa específica, mas não quer dizer que ele consiga ter hiperfoco em várias áreas, onde ele Isso. tenha uma assertividade nas outras áreas E de por isso que a desenvolvimento. gente trabalha isso na psicoterapia, a parte comportamental, que é para ele entender que não dá para ficar só naquilo que ele gosta muito. Que ele vai ter que desenvolver habilidades em outros setores e até, quem sabe, trabalhar melhor essa habilidade. Eu tenho uma menina, por exemplo, autista, que ela desenha muito bem. E ela escreve histórias, ela faz personagens, desde muito pequena ela faz isso. Ela, assim, ela é incrível, só que ela não consegue focar. Aí é o contrário, ela faz um monte de coisa e daqui a pouco ela tá aqui, agora ela... o trabalho com ela comportamental é criar linhas de direcionamento, planejamento. Você quer escrever HQ? Então vamos começar a planejar HQ. Como é que vai ser, qual que é o passo a passo, o que você tem que fazer, onde é que você... Porque senão ela começa a fazer vários... Dispersa e não dá foco para aquilo que realmente ela precisa ter. E aí, como ela não conclui, isso gera ansiedade, ela fica nervosa, porque aí ela começa a achar que ela é burra, que ela não dá conta, que ela é incapaz, porque ela não consegue terminar nada. Então, a gente tem que trabalhar isso. Perfeito. Então, nas crianças menores, às vezes você vai ver aquela criança que... Eu tenho um menino agora que ele tem superdotação com autismo, que o negócio dele são os dinossauros e agora as cobras. Tá. Então, ele só quer ficar nisso. E o resto... Os outros esquece. brinquedos, as outras coisas, ele não se interessa. Tá. E aí a gente tem que trabalhar o tempo das atividades. Tá. Ok, você vai brincar um pouquinho com seus dinossauros, a gente vai ler um pouquinho sobre as cobras. Aí daqui 10 minutos a gente vai fazer tal coisa. Perfeito. E a gente vai trabalhando essa distribuição de tempo com eles. Com ele durante a sessão. Bem. Eu vou fazer uma pausa rapidinho Ótimo. para introduzir aqui o nosso patrocinador, que é 4R. A Cris já está aqui no estúdio com a gente. E daqui a pouco eu volto para nossa última pergunta, que veio também pelo nosso Instagram. Espera só um pouquinho, Cris. Olá, Bia, boa tarde. Que bom estar de volta. E estou aqui para falar mais uma vez sobre a 4R Serviços 2025 iniciando, então trago novidades. Trago falando que nós temos um reajuste salarial, temos ainda a nossa cesta de benefícios que está excelente e uma outra novidade que é o prêmio por assiduidade. Então você que faz parte agora da 4R Serviços, passa a ter também um prêmio por assiduidade, que está todo dia ali vestido a camisa da empresa. Você terá um valor de R$ 300 em seu cartão de benefícios. Temos também na participação nos lucros da empresa semestralmente. Então você tem esse valor aí de R$ 169, que já ajuda, e como ajuda, né? E ainda temos vagas em toda a Grande São Paulo, temos vagas na cidade de Jundiaí, de Barueri, de Cotia. E você que quer fazer parte da 4R Serviços, entre em contato conosco, envia o seu currículo, comparece em nossos processos seletivos diários, tá? Então são vários os meios, os canais que você pode se tornar
em colaborador da 4R Serviços. Vou deixar aqui nosso WhatsApp, que é o 11 94372 1190. Lembrando, estamos retomando também com o nosso RH Volante, onde você vê o carro da 4R Serviços, se aproxima, faz a sua ficha e já faz uma pré-entrevista conosco. Assim como as nossas lives também semanalmente, pelo nosso Instagram, o Instagram da 4R Serviços. Estamos de volta, Cris, e eu tenho uma pergunta que veio diretamente do nosso Instagram, que é feita pela babá Lucineide. O que ela te pergunta aqui? É adequado que a babá vá junto com a criança nas diversas disciplinas, com os diversos profissionais que ela está sendo atendida para ter o aprendizado e executar em casa com a criança? Tudo depende de qual que é o plano de atendimento dessa criança. Tá. Então, assim, dentro das clínicas multidisciplinares, geralmente a criança ela vai chegar e ela vai ser direcionada para cada uma das atividades. Tem uma coisa chamada devolutiva. Certo. Em que os profissionais vão sentar e vão discutir com a família, e quando a criança ela tem outros cuidadores, seja avó, seja babá, seja quem for, eles devem ser incluídos nesse plano de devolutivas. Perfeito. E no plano de atendimento dessa criança. Tá. Eu vou dizer para você, Bia, que hoje uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é justamente ter esse trabalho. Não ter a devolutiva o ou apoio familiar e dos cuidadores. Porque isso é uma coisa que é para família observar e para as próprias cuidadoras, porque geralmente elas é que acabam levando essas crianças quando os pais estão trabalhando, que ficam na clínica. Porque tem criança que vai para a clínica 4, 5 horas na clínica em atendimento. Porque ela passa por diversos profissionais. Ela passa na fono, já vai pra TO, já faz a musicoterapia, já faz não sei o quê, já faz, sei lá, a questão da seletividade alimentar ali, né? Então, tem muitas famílias que elas passam uma manhã dentro de uma clínica com a criança, tá? E geralmente as cuidadoras também acompanham durante esse período. É uma coisa para se observar. Esse tratamento que estão ofertando para essa criança, eles estão nos incluindo, eles estão nos dando suporte, porque uma coisa eu atendo uma criança no meu consultório 50 minutos, uma vez na semana. O resto é em casa. O resto acontece lá. Quem tem que lidar com a criança, com os comportamentos da criança, com as situações, é lá. Por mais que numa clínica multi, e quando a gente está falando de quadros, né, de uma criança com suporte nível 2, 3, que geralmente ela vai a semana inteira para a clínica. Por mais que ela tenha esse tratamento intensivo, ainda é uma parte só do que ela tem de convivência nos outros ambientes. E às vezes falta essa inclusão da família e dos cuidadores nesse processo. Exato, de você orientar, de você ajudar essas famílias a como lidar com os comportamentos desafiantes. Então, assim, a hora que a criança tem um comportamento desafiador, como que eu devo tratar? Como que eu devo conversar com essa criança? Porque, como você mesma disse, né? É um espectro, é grande o processo. Para cada criança tem uma intervenção. E se o próprio profissional consegue passar para essa profissional, que é a babá, a enfermeira, e para os pais, qual é a linha de conduta com este ser humano específico, o resultado do tratamento dessa criança é muito melhor. Mil vezes melhor. Porque ele tem que ter ele tem que estar transdisciplinar, né, entre os profissionais, se comunicando aqui. Então, a fono com a TO, né, elas têm que estar trocando informações com a terapeuta, com a psicóloga e tal. Mas, ao mesmo tempo, a família também precisa saber de todo esse procedimento. A babá que está cuidando dessa criança, primordialmente. Pode ser de iniciativa da própria profissional. Exato. É o que eu sempre deixo aqui. Às vezes, pro dia a dia dos pais, aquilo que se torna tão não é comum, mas é tão corrido para eles, a gente não vou nem é certo utilizar correria para falar que não tem atenção para isso. Mas os pais às vezes se desligam de alguma forma dessa situação e que a babá tá tão ligada nesse processo de desenvolvimento que ela pode se colocar sim à disposição e ter esse apoio desses profissionais, porque primeiro que é um conhecimento para ela, que ela vai só agregar conhecimento para a carreira dela, e segundo que ela vai impulsionar o desenvolvimento daquele serzinho ali. Exato. Então também cabe a ela se colocar à disposição. O ano passado eu falei bastante
das profissionais que estão ajudando, que cuidam de crianças no período escolar, do quanto é importante elas também se colocarem à disposição até da escola para participar dos plantões junto com as crianças, para saber como que é feita as contas de matemática hoje. Porque muitas vezes as crianças chegam em casa e a gente tenta ajudar de uma forma que é do nosso passado e não mais da forma como é feito hoje. E o quanto essa profissional tem sim competência e pode ter iniciativa para também se colocar nesse papel de aprendizado. Exato. E isso eu acho que agrega muito para essas profissionais. Sim. Porque eu acho que, eu não sei, eu tenho a sensação, né, de que a babá no passado, ela geralmente era aquela pessoa que ela ia para a família, às vezes desenvolvia um vínculo afetivo com aquela família, ficava com aquela criança e muitas vezes não olhavam, né, para ela nem como uma profissional. Não. Cuidadora. Era a pessoa, acompanhante. É a Dona Maria, Dona que Maria. Fica com os meus filhos, criou meus filhos, e um dia os filhos não têm mais, ela fica por aqui e tal. Não era uma questão profissionalizada. Perfeito. Né? Então ela meio que virava uma extensão dessa mãe. E eu acho que hoje o papel é entender que você não é a mãe dessa criança. Você é uma pessoa técnica. Né? Você, enquanto babá, enquanto cuidadora, você tem um conhecimento ali de neurodesenvolvimento, de educação infantil, de como lidar com alguns comportamentos dessa criança, porque você está auxiliando essa família na educação dessa criança, no suporte emocional dessa criança, mas você não é a mãe dessa criança. Mas é uma profissional que atua Exato. Junto com os pais para o desenvolvimento dessa criança. Só que ela tem que olhar isso de uma maneira mais pragmática. Porque vai ter um envolvimento afetivo, é óbvio que vai ter. Né? É relacional, a gente não consegue desvincular isso. Mas ela tem esse... Não é parte constante da vida dessa criança. Então ela tem que ter o conhecimento, ela tem que ter essa profissionalização, essa compreensão para o desenvolvimento dela. Certo. Então eu acho que sim, ela entender, ela participar, é conhecimento agregado. Ela nunca vai perder isso. Como eu falo de leitura de livro, como eu falo para fazer exercício físico, como eu falo de melhorar a alimentação, tudo isso é para ela, é para o desenvolvimento dela. Sim. E o que ela tem como resultado do trabalho dela? Uma melhoria. Sim. E um reconhecimento daquilo que ela realmente plantou para ela. Exato, né? Porque é óbvio que ela vai sair dessa casa, ela vai para uma outra, né? E ela vai disseminando esse conhecimento, na verdade. Acho que isso que é o mais importante. E essas crianças, elas precisam ter esse olhar, né? Os pais já sofrem, porque emocionalmente para eles sempre é um baque lidar com tudo que está acontecendo. E essas profissionais, elas são assim de um apoio, assim, você não tem noção, fundamental. Eu tenho, até vou assim, contar uma coisa de consultório, de uma amiga, muito próxima, que ela tem os 2 filhos com autismo e que ela tem uma pessoa que é muito referência para ela no cuidado com as crianças, porque quando ela percebe que ela está sobrecarregada, porque ela trabalha fora e tal, quando ela tá sobrecarregada, essa pessoa, ela chega e acalma ela. Fala, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, já deu. Eu tô aqui cuidando, pode ir. Nossa, isso pra ela... Respira. Tira aquela culpa, aquele peso, porque ela sabe que o filho está sendo bem cuidado, que tem uma pessoa que tem um olhar para essa criança, que a criança gosta dessa pessoa, né, e que está seguindo uma linha ali de tratamento, né, de atendimento, que tem a ver com o valor daquela família e com o que é necessário para aquela criança. Isso. Que é exatamente esse o papel, você aí, profissional, que cuida, que atua com criança, olha a importância. Olha a importância que você tem nesse mundo da criança, e principalmente hoje falando criança autista, e o quanto também você tem de conhecimento, você consegue ter de conhecimento estando numa casa com vários profissionais atuando junto com uma criança. Então, todo esse conhecimento também pode ser para você. Sil, eu agradeço muito sua presença. Finalizamos o nosso programa de hoje. Muito obrigada. Queria saber se você quer deixar algum
algum contato seu, enfim, quer passar o seu Instagram para as pessoas te acompanharem, que tenho certeza que muitas profissionais já querem colar em você para fazer as perguntas que elas têm ou mesmo para te acompanhar, para ter mais aprendizado ainda. Sim, o meu Instagram é o @psi Silvia Amaral. Aí pode me seguir, se tiver dúvidas, quiser me enviar, pode enviar, né? Não tem restrição. Estou super aberta a perguntas. Muito obrigada, Sil. Obrigada. Muito obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente até agora no nosso programa. Estou encerrando por aqui. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, todas as redes sociais, Bia Greco Baby Care, você encontra no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify e no YouTube. Quem perdeu o programa de hoje ou só acompanhou do meio até o finalzinho e quer acompanhar lá o começo, @Rádio Nova Difusora, você tem esse programa na íntegra, então não perca. E a partir de agora, 16 horas, você continua com a programação normal da Rádio Nova Difusora. Te vejo na próxima terça. Muito obrigada. Até lá. Você ouviu aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco, para quem quer alcançar mais e viver melhor.